Vamos passar de imediato para o segundo ponto de nossa pauta, convidando aí o professor Jaldes, que em nome do Comando Local de Greve oferecerá uma avaliação para que nós possamos, nosso ponto de partida para a discussão nesta manhã. Professor Jaldes. Nós vivemos um momento novo de nossa greve. Há dois elementos que nós devemos apreciar nesse momento novo. O primeiro foi na semana passada, a reunião dos servidores federais com o senhor Sérgio Mendonça, secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento. E o segundo, que aconteceu ontem à noite, mas é extremamente importante de ser apreciado aqui, é a aprovação do plano de carreira dos servidores dos judiciários do Senado Nacional. Eu acho que a combinação desses dois elementos devem ser apreciados aqui verticalmente, são temas de extrema importância. Nós, no comando de greve, ontem à tarde, nós nos reportamos ao elemento detonador dessa greve, que foi a reunião de servidores federais que aconteceu em Brasília no dia 30 de janeiro, que foi a maior reunião de servidores federais já feita até hoje no Brasil. Contou com 400 e tantas pessoas, 300 e tantos sindicatos. Lá foi criado o Fórum Nacional dos Servidores Federais. E nós estivemos, eu e o companheiro Romildo, vice-presidente da ADUF, neste final de semana, na segunda reunião do Fórum. E a reunião do Fórum atestou duas coisas. Há duas categorias em greve neste momento. A primeira, aliás, há três. Servidores e professores das universidades federais. E a segunda, e é uma greve forte, da FENAJUF, dos servidores civis do Poder Judiciário. Há uma tendência de entrada em greve da FENASP, que diz respeito ao Ministério da Previdência. Eles vão entrar em greve no dia 6. No dia 15, há uma proposta de indicativo de greve dos IFES, ou seja, dos professores da carreira de ABTT, dos CEFETs e das antigas escolas técnicas federais. O CONDICEF, que é o sindicato de praticamente todos os ministérios de Brasília, propõe uma greve na segunda quinzena de dezembro, e por aí vai. De julho. Agora, segunda quinzena desse mês, de julho. Então, o fato é que nós estamos às vésperas de uma greve geral de servidores federais. Claro que em ritmos diferenciados, situações de mobilização as mais distintas possíveis, mas nós estamos às vésperas desse movimento. E vai ter em Brasília, no dia 7, isso aqui é importante, uma negociação com o Ministério do Planejamento. E nessa negociação vai haver uma mobilização puxada pelo ANDES e pelos servidores técnico-administrativos, mas que foi assumido nessa reunião do final de semana pelos servidores federais. Em frente ao MPOG haverá uma mobilização. Como falou isso aqui pelo Sintesc, é importante haver uma presença da nossa entidade lá. E os servidores federais vão assumir indicativamente essa mobilização, mas se planeja para a segunda quinzena de julho a montagem de uma mobilização de todos os servidores federais de Brasília. E aí, veja bem, qual o elemento detonador? Primeiro, a justeza da pauta que foi aprovada em final de dezembro, cujos dois elementos principais, eu gostaria de recordar aos companheiros, e nas assembleias de pré-greve foi discutido. O primeiro, reajuste salarial linear de 27,3%. Eu não vou me demorar aqui na composição desse reajuste. Segundo, data base dos servidores federais para 1º de maio. Esses são uma pauta de 20 pontos, mas indiscutivelmente esses são os dois móveis. Olha, na semana passada o Sérgio Mendonça nos apresentou uma proposta de aumento salarial que nós estamos considerando um confisco, e daqui a pouco eu vou dizer porquê. Não é arroxo, é confisco, é diferente. Há uma proposta de reajuste salarial quadrienal. Ou seja, no período Lula-Dilma nós tivemos a proposta do trienal, dessa vez tem um quadrienal. E veja bem, essa proposta, ela em 4 anos vai somar 21,3%. A primeira parcela que o governo pretende é para janeiro de 2016, 5,5%.
A segunda parcela, em janeiro de 2017, 5%. A terceira parcela, em 18, final do governo Dilma, cedular até lá. Eu espero que dure, mas também não está fácil. Em 18, 4,5%. E em 19, no próximo governo, sabe-se lá, tem a Aécio Neves, tem Luciana Genro, tem muita gente aí candidato, 4%. Olha, veja bem, essa proposta de confisco, eu acho que é importante a gente dizer aqui, eu conversei com vários professores, em outras greves havia uma certa dissidência, como se apresentava no plano de carreira, essa coisa toda. Alguém defende aqui nesse auditório essa proposta? Acho que é uma proposta condizente com o trabalho que nós realizamos. Tem alguém aqui? É importante traçar essa polêmica. Então, essa é a primeira questão. Essa proposta, ela é rejeitada por todos os setores do serviço público, por todas as carreiras e por todas as categorias. Então, o que nós devemos fazer na pseudo-negociação do dia 7 é rejeitar essa proposta. Essa é a proposta do comando de greve. Agora, não simplesmente rejeitar essa proposta. Arthur falou aqui uma coisa importante, que é a avaliação do Comando Nacional de Greve do Andes. Embora a proposta do governo seja de confisco, nós consideramos que está aberto o processo de negociação. Então, no dia 7, essa questão está colocada. Há rejeição de uma proposta, mas há que se ter também a elaboração de uma contraproposta. E para elaborar a contraproposta, há que se ter cenários, há que se ter estudo, há que se fazer o dever de casa sobre as contas públicas. E então, nós aqui, há muita coisa sobre isso, acho que vai até um debate depois. Marcelo está estudando isso. Contas públicas, eu chego assim em conclusão, viu, companheiros? É a área do blefe. Não vamos entrar nessa questão aqui, mas é a área do blefe. Aliás, a Grécia mostra um pouco isso. Mas qual é a questão? É que esse governo, o Ministério do Planejamento, o Nelson Barbosa, ele, veja bem, esse negócio começou no período de Fernando Henrique Cardoso, Bresser, Reinaldo Stefani, reforma da Previdência. Houve uma continuidade de Lula por dentro do aparato, através de portarias, de diretrizes, de decretos, essa coisa toda. E agora, a nossa opinião é o seguinte, é que se está em um momento fundamental da política governamental em relação ao pessoal. Por quê? Sérgio Mendonça colocou uma coisa fantástica naquela audiência. Ele disse, olha, vocês estão dizendo o seguinte, esse aumento, esse é o principal argumento nosso, eu acho que nós devemos manter como principal argumento. Vocês estão falando que o aumento de 5,5% é irrisório, porque a inflação já do Banco Central, do foco do Banco Central, já anuncia 9%. O que é que o Sérgio Mendonça disse? Olha, esqueça o passado. Pensem de 2016 para frente. Porque, pois isso é o que ele falou desse aumento dos servidores federais. Esse é o motivo do aumento de 5,5%. O aumento de 5,5% é uma mesma ideia para no serviço público enxugar a inflação. Então eles não estão considerando que nós trabalhadores, nós docentes, vamos amargar uma inflação de 9% esse ano. Que já em março, quando foi dado o aumento, os docentes em média já tinham uma defasagem de 3,75%. Então o que é o seguinte, enxuga esse negócio, esqueçam esse 9%, porque a nossa prévia de inflação da contabilidade do planejamento de Joaquim Levy também é 5% em 2016. O que está por trás disso aí? Eu acho que é importante a gente discutir. É a discussão, esse é o eixo, é a discussão da relação folha-PIB. Lembrando o seguinte, isso não é salário-PIB, hein? Há um nuance aí, é folha-PIB. Tu pode colocar aí, Ricardo? Esse negócio é interessante. A partir disso aí, desse novembro, você descobre muita coisa. Em 2001, a relação folha-PIB, ainda governo Fernando Henrique, era de 4,8. Em 2013, o governo Lula o governo Dilma, desculpa, foi 4,2. Né? Veja bem, em 2014, a contabilidade está se vendo, é um crescimento vegetativo um pouco da folha, 4,3. Com essa proposta, ela vai abaixo de 4. Certamente essa relação vai paulatinamente sendo reduzida. Então o que é que está por trás aqui? Ele está subindo o comando. No fundo são duas economias políticas. No fundo é isso. Uma é uma economia política que nós podemos chamar, embora seja do servidor do Estado, seja do servidor de autarquias, meios especiais como a universidade, nós somos trabalhadores. Então nós trabalhadores não podemos enxugar a inflação. E o governo, bem,
Na discussão Folha-PIB, no aumento quadrienal, ele está fazendo não só um confisco salarial, como está se adaptando às políticas internacionais de arrojo, de ajuste fiscal, essa coisa toda. Claro que um parâmetro maior, esse negócio está acontecendo na Grécia. Porque, veja bem, esse detalhe é interessante. Nelson Barbosa fala em 1.600.000 cargos. Não são 1.600.000 servidores. São 1.600.000 cargos. Então nós temos hoje 1.600.000 cargos que não são terceirizados, que não estão sendo contratados através de OS, que são servidores regidos pelo RJU. São 1.600.000 cargos. É isso que está em jogo. Você vai diminuindo paulatinamente esses recursos em relação ao PIB. A segunda questão, tem muita coisa sobre isso, mas eu vou ser breve, a questão do aumento judiciário. Essa questão é importante, né? Marcelo estava colocando uma coisa interessante. O judiciário hoje corresponde a 136 mil servidores civis da União, e que ganha, digamos, isso é todo o judiciário, juízes, ministros, servidores de todos os tipos e tudo mais, e que consome 13,1 da folha, né? E veja bem, no dia, é importante esse dado, no mesmo dia que o Joaquim, que o Sérgio Mendonça estava reunido com os servidores federais, no exato momento, no mesmo momento, o ministro Nelson Barbosa estava reunido com o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski. Perfeito? Aliás, o dado que a gente também está vendo. A FENAJUF reúne com o Lewandowski direto. Eu nunca vi os servidores do Executivo reunindo com o presidente Dilma, né? Eles reúnem direto. Então, o que aconteceu ali? Foi tirado entre Barbosa e Lewandowski uma proposta de melhorar essa daí, que o Nelson Barbosa disse: olha, essa é a proposta que nós temos para todos os servidores, inclusive o judiciário, né? Então, estava havendo tratativa no Congresso, havia um acordo que foi, digamos assim, rompido pelo PMDB, pelo presidente Renan Calheiros, que era de postergar aquela proposta de plano de carreira judiciário, e o fato é que se explodiu antes, foi aprovado. Vai agora para a presidente Dilma. A presidente Dilma, veja bem, no dia 15 de março, eu vou encerrar, o governo mandou a LDO para o Congresso Nacional. Essa LDO está toda quebrada, está toda estoporada, né? Então, veja bem, o que nós devemos fazer nesse momento, eu vou ser breve, né? Eu acho que isso vale até depois um debate mais aprofundado, duas coisas. Primeiro, rejeitar liminarmente a proposta do governo. Essa é a primeira proposta que o comando está trazendo. Rejeição liminar. Embora havendo um processo de negociação, nós reconhecemos um processo de negociação. Segundo lugar, exatamente por isso, a continuidade da greve. Mas não ficar simplesmente nisso, na rejeição da proposta do governo e da continuidade da greve, mas também há um elemento central. Qual contraproposta elaborar? Né? A contraproposta que o comando acha que deve elaborar, deve mandar para o ANDE, deve também mandar para a Coordenação Nacional dos Servidores Federais, é a seguinte: nós rejeitamos acordos trienais ou quatrienais, porque esses acordos conduzem ao confisco, muito mais do que ao arrojo. E segundo, um pouco dentro da nossa pauta, nós achamos, e aqui é só um fundamento, é só um princípio, para depois, para os servidores federais e para o ANDE, nós achamos que devemos negociar 16 em 2015, e os trabalhadores públicos devem ter data base, porque inclusive o governo federal está em moda com o que assina, ou seja, com a Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, negociar 15 e 16, negociar 16 e 17 e por aí vai. Essa é a proposta, que seria o quê? Um índice, vamos discutir qual seria o índice e mais data base. Esse é o primeiro princípio, o primeiro parâmetro de proposta. A segunda, fundamental, há uma mesa setorial com o MEC. E agora vejam bem, esse é um dado novo que não foi discutido no comando ontem, mas eu acho que é importante a gente colocar. Em sendo o judiciário um plano de carreira, eles aprovaram, isso é uma ação de plano de carreira que dá 27 bi, e aumenta entre 50% e 70% em 2 anos, ou seja, 4 aumentos em 6 meses. Essa é a bela proposta do Poder Judiciário. Há que se reabrir a discussão de carreira dos professores universitários.
Então, nesse momento, a gente vai ter que explicar isso. A questão da carreira reassume um certo proscênio, que não estava tanto há uma semana atrás, tá entendendo? E digamos, essa mesa específica, para vir depois do dia 7, teria essa tríade: carreira, condições de trabalho e benefícios. E vê bem, o próprio Sérgio Mendonça, vou começar por aqui, Marcelo. O próprio Sérgio Mendonça estava colocando na reunião com os servidores federais que o governo está aberto a revisão de carreira e benefício. Então vamos extrapolar por aí também. Então, vê bem, só para encerrar, o que está em jogo, companheiros, muito além de uma circunstância, são duas coisas. Primeiro, uma economia política que leva em conta a inflação, que leva em conta o trabalho expendido, que leva em conta a economia capitalista. E em segundo, muito diferente, uma proposta de ajuste fiscal dos servidores federais que vai contribuir com as políticas de arrojo internacionais. Essa é a disjuntiva e por isso tornamos a greve. Muito obrigado.